Eu sei que o teu canal tá travado, ou você pensa em começar no YouTube, mas não sabe muito bem como começar, tem medo de errar, tem medo de escolher o nicho errado, tem medo de usar uma estratégia que um guru lá falou que você acha que pode acabar não dando certo. Você tem medo de perder tempo, não é verdade? Então, nesse vídeo, eu resolvi trazer aqui estratégias que estão funcionando em canais em inglês, canais da gringa, que estão tendo muito resultado financeiro. Canais que estão faturando 50 mil, 60 mil, 70 mil reais, 70 mil reais em média todos os meses. Então fica ligado que eu vou dar exemplos reais, vou dar exemplos de canais que estão tendo muito resultado lá na gringa, exemplos de agora, e eu vou trazer aqui 5 estratégias. Inclusive, a última estratégia eu tenho certeza que pode mudar completamente a sua percepção de como criar conteúdo para YouTube sem aparecer, para os famosos canais anônimos. Eu sou o Eduardo, especialista aqui da Channels, e nesse vídeo, então, vamos falar sobre os segredos dos canais sem aparecer que estão explodindo em 2026. Começando aqui, pessoal, com a primeira estratégia, tá? A primeira estratégia se refere à questão dos nichos. Pô, Eduardo, qual que é o nicho que tá dando muita grana? Qual que é o nicho do hype? Qual é o nicho que está no hype? O nicho do momento? Tem muito essa onda aqui, né? Principalmente se você consome bastante aí conteúdo sobre o YouTube. Vários outros criadores de conteúdo aqui na plataforma falam muito sobre nicho. Mas o que vai realmente trazer resultado para você não é o nicho em si. Óbvio, não vou ser hipócrita. Óbvio que o nicho é importante, mas não é necessariamente o nicho que vai te trazer o resultado final, né? Que vai colocar dinheiro no seu bolso. Não. E sim o posicionamento, ou seja, a forma como você vai se posicionar no seu conteúdo. Aqui você não vai mostrar o rosto, né? A gente tá falando aqui de conteúdo faceless, de canais anônimos. Então você não vai mostrar o seu rosto. E aí muita gente tem dúvida: como que eu posso me posicionar? Como que eu posso emitir uma opinião sem mostrar o rosto, né? Como eu posso trazer personalidade pro meu canal sem aparecer? Você pode fazer isso no seu canal sem aparecer pelo roteiro, ou seja, pela forma como você vai escrever e como você vai elaborar o seu roteiro. E digo mais, pela voz que você for escolher ali pro seu canal. Isso também influencia muito. Mas, óbvio, principalmente o roteiro. Você pode, por exemplo, fazer um canal sem aparecer com a tua própria voz, né? Você narrando, você falando. Por exemplo, editor, me tira aqui da tela. Eu posso ficar falando, ó. Aqui, ó, estou falando e emitindo uma opinião sobre o YouTube, sem aparecer e pode estar aparecendo outras coisas aí na sua tela. Enfim, então você não necessariamente precisa estar na frente da câmera para se tornar uma autoridade. Você pode criar um canal anônimo, você pode obter autoridade mesmo sendo anônimo, mesmo não aparecendo. Por exemplo, vamos falar aqui nicho de política, né, que é sempre polêmico. Você pode escolher um lado, direita, esquerda, ou, sei lá, no nicho de futebol, você pode achar que o futebol do passado era muito melhor que o futebol atual, e você pode manter isso ali no seu canal, né? Você pode manter essa essência no seu canal. Tá? Então, é muito importante ter claro isso para que as pessoas possam identificar que é o seu canal. E é dessa forma que você vai obter resultado a longo prazo aqui no YouTube. Óbvio que o tema de cada vídeo é importante, mas a audiência precisa entender, de fato, qual que é o objetivo do seu canal, né? Na verdade, assim, a audiência precisa ter clareza sobre o que o seu canal está falando. Então, quando você tem um nicho somado a um posicionamento, a um tipo de opinião, a uma visão de mundo, deixando bem claro, isso fica evidente ali para o usuário, vai ficar bem claro para o público, e dessa forma o público já tem uma previsão sobre o que você vai falar, né? Vai ter uma ideia, e assim você começa a ter fãs. Eu acabei de falar o exemplo ali de futebol, né? Futebol do passado era melhor. Você pode acabar atraindo pessoas, principalmente pessoas mais velhas, que gostavam do futebol do passado, que não gostam tanto do futebol atual. Ali você vai ter muitas pessoas que vão te defender, você vai ter haters, óbvio, que, pô, como assim? Futebol de agora é muito melhor. Enfim, e aí você vai criando uma comunidade, um senso de comunidade, mesmo não aparecendo, ok? Então, foque bastante no posicionamento, ou se não, num canal educativo. A forma como você ensina, a forma como você vai explicar as coisas também importa, né? Isso acaba gerando conexão com o público. Vamos lá, segunda estratégia é o CTR. Não tem como não falar aqui, né, da taxa de cliques. O que é CTR, Eduardo? É a taxa de cliques, ou seja, porcentagem de pessoas que clicam na tela ali, que clicam na sua capa, né, que clicam no título e capa do seu vídeo. Ou seja, CTR está atrelado completamente a tema, título e thumbnail. Não se esqueça desses 3 T's. Tema, título e thumbnail. São os 3 T's mais importantes do YouTube. E tem uma pesquisa muito famosa que surgiu nos últimos meses aí, recentemente, que é a pesquisa One of 10. Uma pesquisa que estudou milhares e milhares de vídeos One of 10. Vídeos que viralizaram, vídeos que tiveram milhares de visualizações, principalmente no idioma inglês.
Então eles acabaram encontrando ali padrões de thumbnails e de títulos. E eu vou trazer aqui para você o segundo ponto que eu vou falar aqui nesse vídeo, tem tudo a ver com as estratégias sobre título, tema e thumbnail. Os 3 T's mais importantes do YouTube. Não se esqueça disso. Título, thumbnail e tema. Através desses 3 T's que você vai obter o resultado de cliques. Afinal, não adianta nada você fazer um baita vídeo com uma super produção, uma super edição, um super roteiro se ninguém está clicando. As pessoas têm que clicar. A embalagem do vídeo é muito importante. E saiu uma pesquisa, né, agora recentemente, uma pesquisa do Instituto One of Ten, em que eles mostraram aqui padrões de vídeos que viralizaram nos últimos meses no YouTube. E essa pesquisa One of Ten encontrou alguns padrões nos títulos, nas thumbnails e na forma como você pode elaborar ali a embalagem do seu vídeo. Eu vou trazer isso aqui para você agora. Vamos lá, título. O ideal é que você tenha de 5 a 8 palavras e que você não ultrapasse muito ali o número de caracteres. Lembrando que isso que eu vou falar aqui agora pode ter uma variação de nicho para nicho, tá? Não quer dizer que isso aqui é uma regra universal para todos os nichos. Existem nichos em que título longo funciona e existe nicho que determinadas palavras funcionam, tá? Então não leve isso aqui ao pé da letra. Estude sempre também os canais de referência, os canais que estão tendo muito resultado dentro do seu nicho, tá certo? Vamos lá. Então, título, o ideal é ter ali de 5 a 8 palavras, cerca de 30 a 40 caracteres. Evite títulos muito longos, né, que acabem pegando ali no 90, 80, 100 caracteres. E a emoção sempre vai ser o primordial, né? Você tem que gerar curiosidade, você tem que gerar raiva, você tem que gerar tensão, tem que gerar medo, tem que gerar esperança no seu público. Então, vou dar um exemplo mais clichê possível: emagrecimento. Vamos supor que você trabalhe com saúde. Emagrecimento. A pessoa quer ter a esperança de emagrecer, quer ter a esperança de perder peso. E aí você pode trabalhar isso por meio da esperança, como eu já falei, pelo aspecto positivo ou pelo aspecto negativo. De tipo, ó, cara, se você continuar desse jeito, você pode ter problemas de saúde. Então é dessa forma que os nichos, de uma maneira geral, acabam trabalhando aqui no YouTube, tá? Outra coisa, por incrível que pareça, números nem sempre ajudam no título. Então, por exemplo, nicho de curiosidades, né? 7 maiores prédios do mundo. Às vezes, você colocar ali, né, o número, né? Essa pesquisa entendeu que, às vezes, você colocando o número no título, a taxa de cliques, né, acaba caindo, né? Então, às vezes, você pode simplesmente colocar um título sem necessariamente ter um número, mas sempre ressaltando. Estude o seu nicho para entender o que de fato funciona. Sobre thumbnail, quanto menos texto, melhor, tá? Evite colocar muito texto na sua thumb, evite também colocar cores que não combinam muito, tipo, sei lá, um verde fluorescente com um vermelho claro, sabe? Que acaba até dando dor no olho ali só de olhar para aquela capa. E geralmente as cores ciano, verde, amarelo, laranja são as cores que acabam mais funcionando na thumbnail. O brilho ajuda muito, então contraste, né? Cores vivas, cores fortes, isso ajuda demais também no resultado ali da capa. E isso aqui que eu tô te passando é um padrão baseado em milhares de vídeos, como eu já comentei, mas ressaltando mais uma vez para ficar bem claro, porque não é preto no branco, não é uma regra para todos os nichos. Como eu falei, existem exceções e cada nicho às vezes tem ali suas próprias regras, digamos assim, de como você pode trabalhar a thumb e como que você acaba, por exemplo, podcast, né? Corte de podcast. É normal ter bastante texto, né? Às vezes texto ali das frases de efeito que rolaram na conversa. Então, por isso que é importante você fazer essa ressalva e estudar de fato que funciona no seu nicho, tá? Vamos lá, agora eu vou trazer aqui um ponto que muita gente, principalmente quem está começando no YouTube, acha que é primordial para ter resultado, que é a questão da edição. Não, você não precisa ter uma mega edição, uma edição com cortes a cada 3 segundos. Não precisa. Não precisa, Eduardo? Sim, você não precisa ter uma super produção, uma super edição no seu vídeo. Eu acho que é um dos maiores mitos do YouTube, tá? Você pode ter, sim, um baita resultado, um vídeo, sei lá, com 1 milhão de views, fazendo uma edição super simples no CapCut. É isso que a gente ensina, inclusive, aqui no Channels Pro. Então, a gente mostra esses tipos de exemplos aqui no Channels Pro para os nossos alunos, que você não precisa necessariamente ter uma super edição, que você não precisa trabalhar com vídeos 3D e fazer quase uma produção de cinema para você ter resultado, que você não precisa fazer também, demorar 1 mês para fazer um vídeo. Não, para você ter retenção, você precisa se conectar com o seu público através da emoção que você se conecta ou através de um roteiro curioso que desperte a emoção de curiosidade nas pessoas. Você conseguindo de fato se conectar por meio do seu vídeo, mesmo sendo um vídeo feito por IA, é dessa forma que você gera retenção. Quanto mais retenção, mais o YouTube vai recomendar o seu vídeo
mais resultado você vai ter. E são justamente essas estratégias relacionadas ao roteiro que nós ensinamos aqui no Channels Pro. O link está no comentário fixado. Eu deixo o convite aqui para você conhecer mais o nosso trabalho. Então, acesse o link. Geralmente nós fazemos imersões para você entender de uma forma mais profunda como funciona esse modelo de negócio, né, de você gerenciar canais sem aparecer aqui no YouTube, como você pode, de fato, ser um empreendedor no YouTube. Então fica a sugestão, o link está aqui no comentário fixado. Eu espero ver você aqui dentro junto com a gente no Channels Pro. Então, só realmente para ficar claro sobre essa estratégia, é o roteiro que vai, de fato, fazer a pessoa assistir até o final. Por exemplo, quantos vídeos, sei lá, de podcast ou vídeos de canais anônimos que eu assisto, que eu consumo, que não tem uma super edição, pelo contrário, às vezes é uma pessoa ali falando na frente da câmera, no caso, né, do YouTube aparecendo, do YouTube autoridade, mas no YouTube sem aparecer, existem canais também que às vezes é uma pessoa falando ali, ou às vezes é uma IA falando, e a edição é super simples. Tá? Então não precisa ficar preso apenas. Óbvio que existem nichos em que existe ali uma edição bem trabalhada e tudo mais. Por exemplo, webdoc, né, que é algo que o público desse tipo de nicho gosta, mas geralmente é o roteiro sempre que vai ser primordial, tá? Roteiro é tão importante quanto CTR, né, ali a parte da thumb, do título e do tema. São os 4 aspectos mais importantes que você tem que levar em conta aí para o seu vídeo. Agora eu vou falar da quarta estratégia, que é aqui onde muita gente se embanana, porque muita gente acha que é muito fácil trabalhar com IA. Ah, qualquer pessoa consegue. Ah, é muito fácil produzir. De fato, é muito fácil hoje você produzir, é muito fácil você fazer vídeo, é muito fácil você ter canal no YouTube com IA hoje. Eu concordo plenamente. Agora, será que são canais que possuem qualidade? Será que são canais que de fato têm personalidade, têm autoridade, conseguem chamar atenção? Que foi o primeiro ponto que eu trouxe aqui. Você pode fazer hoje qualquer tipo de nicho tendo IA, né? Você ali utilizando o cloud, por exemplo. Sim, mas para você se manter no jogo do YouTube a longo prazo, você tem que saber se posicionar, você tem que ter uma boa linha editorial. E isso está atrelado à estratégia, que a estratégia está atrelado a estudo, a analisar os vídeos, analisar os temas que mais estão tendo mais resultado. Então você tem que ter um interesse mínimo ali pelo nicho, você tem que ter um interesse mínimo, curiosidade sobre o canal que você está abordando, né? Sobre o nicho que você está abordando. Então, esses são pontos fundamentais e são justamente esses aspectos que vão diferenciar você da maioria. Porque a maioria das pessoas, sinceramente, querem ganhar dinheiro fácil, fazendo qualquer merda. Fazendo qualquer coisa, simplesmente ali pegando, copiando e colando o roteiro, fazendo qualquer tipo de imagem na IA, e canais genéricos, canais que não trabalham de fato o roteiro, que não tem um trabalho conceitual, cara, vão ficar pelo meio do caminho. Podem até monetizar, podem até dar uma grana ali no começo, mas para se manter a longo prazo, você precisa fazer um trabalho bem feito, um trabalho que não seja replicável. Se eu consigo fazer um canal que todo mundo consegue replicar, sabe? Você vai estar concorrendo com várias pessoas. Agora, se você consegue fazer um canal em que é só seu, sabe? Isso não necessariamente tem a ver com um super trabalho de edição, como eu acabei de falar no tópico anterior. Tem a ver muito com o roteiro, tem muito a ver com o posicionamento, a forma como você vai se expressar nesse canal. A IA democratizou, digamos assim, um pouco mais a produção de conteúdo, mas isso não necessariamente tem a ver com qualidade. A IA, ela ajudou muito na questão de quantidade. Agora, a qualidade ainda tá aqui, ó, tá na mente humana, tá no ser humano, e é a soma entre ser humano e IA que vai fazer realmente dar resultado. Então, não estou falando para fazer de um modo completamente artesanal, você escrever todo o roteiro. Não, você tem que usar IA para otimizar todos os processos, principalmente o cloud, que é a melhor IA para você fazer ali o roteiro. Mas é a soma dos dois. É o cérebro humano com a IA. Só que muita gente só prefere usar a IA sem pensar, e aí não entende porque não tá tendo resultado. Afinal, tá fazendo ali qualquer coisa, tá criando vários vídeos ali que são porcaria, né? Que não vão realmente impactar o público, e aí dessa forma não tem como fazer dinheiro no YouTube. E aí nós vamos para o último tópico, e agora eu quero aqui compartilhar a minha tela. E agora vamos para a quinta e última estratégia, o último segredo dos canais em inglês, dos canais da gringa que estão tendo muito resultado no YouTube em 2026. E o primeiro canal que eu vou trazer aqui como exemplo é um canal de dinossauro para mostrar para você que você pode criar conteúdo sobre o que você quiser aqui na plataforma. Vamos lá, esse canal se chama Spy's Neck, é um canal, como eu falei já, tudo sobre dinossauros, aqui traduzido, né? Curiosidades sobre dinossauros. E olha só quanto que esse canal fatura aqui no mês: 8,3 mil dólares. Cara, passa de 40 mil reais. Então faz muita grana esse canal aqui. E é um canal com um posicionamento muito
claro, tá? Onde ele brinca a questão das curiosidades, né? Ele traz cenários envolvendo dinossauros. Então tem a parte ali científica, né? Falando sobre os dinossauros, mas também tem a parte de opinião. E pode ver que a thumb, o título, tem muito a ver com aquilo que eu falei, né? Por exemplo, são poucos caracteres, no máximo 8, 9 palavras. Aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Fica perto ali de 6, 8 palavras que eu comentei anteriormente sobre a questão do CTR. Aqui tá muito claro também o contraste, né? O brilho da capa, como eu comentei. Pouquíssimas palavras. Geralmente tem 2, 3 no máximo palavras aqui na capa, né? E tem vídeos aqui que pegam mais de 1 milhão, né? Esse vídeo pegou 5 milhões de views. Esse vídeo pegou 2 milhões de views nos últimos 9 meses. 2 milhões de views nos últimos 3 meses. Enfim, então, mostrando aqui pra você que como que esse canal provavelmente trabalha. Tem todo um sistema por trás. O criador de conteúdo desse canal, ele trabalha como empresário. Ele certamente já deve ter aqui um editor de vídeo, né? E o roteiro provavelmente ele deve utilizar ali alguma IA, né? Até a própria thumb, ele pode fazer essas thumbs aqui. Ele contratou um ilustrador. Não, ele pode fazer essa thumb facilmente ali no Higgsfield, por exemplo, que é uma IA. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, né, nesse último ponto, nessa última estratégia? Você precisa tratar a linha editorial e o seu canal como um todo como um sistema. Então, ter uma rotina de trabalho, uma rotina de operação, estudar os nichos de referência dentro do seu nicho que possuem mais resultado, né? E dessa forma você começa a pensar no seu canal a longo prazo. Eu sei que muita gente entra no YouTube com a ânsia de querer monetizar em 1 mês, mas quando você começa a pensar no longo prazo, por exemplo, quando eu começo um projeto, eu penso em monetizar em 3 meses. Eu, Eduardo, tá? Óbvio que a gente ensina a monetizar aqui 1, 2 meses, mas eu, Eduardo, eu prefiro ter 3 meses ali para conseguir, de fato, ir ajustando a rota até conseguir otimizar aqui o meu projeto. Aqui eu tô dando um outro exemplo, que é um canal de futebol que surgiu agora na Copa do Mundo. The World Cup Reporter, que fez $2.000 aqui nos últimos 30 dias, né, na Copa do Mundo, e certamente vai aumentar para 3 mil, 4 mil aí até o final da Copa. Ou seja, em 30, 40 dias de Copa do Mundo, esse canal aqui, que é um canal recente, só tem 4 mil inscritos, vai fazer 20 mil, 25 mil reais. Isso que eu tô jogando por baixo, tá? Eu acho que pode até ultrapassar esse valor, levando em conta que é um canal bem recente. E é um canal de opinião. Ele traz aqui notícia com opinião. Ele traz a visão dele de mundo sobre os principais acontecimentos. Ele pegou um assunto que tá em alta, que é a Copa do Mundo, né, para trazer a visão em relação aos assuntos quentes aí sobre a Copa do Mundo. E deu muito certo, né? Todos os vídeos aqui estão tendo um número muito alto, né, de visualizações. Por exemplo, se a gente for aqui os vídeos mais populares, ó, esse vídeo pegou quase 400 mil views nas últimas 2 semanas. Ó, esse vídeo aqui pegou 238 mil views nas últimas 2 semanas, tá? Enfim, e perceba, né, que todos os vídeos aqui seguem uma linha, um padrão. Tipo, ele não fala sobre a Copa do Mundo e do nada ele vai falar sobre, sei lá, Champions League, entende? Ou, sei lá, sobre outra competição. Não, ele focou só em notícias sobre a Copa do Mundo. Então, perceba que existe uma linha, até aqui da thumb, né? A forma como ele fez a thumbnail, a forma como ele elaborou o conteúdo. Ou seja, a pessoa que gostou do conteúdo desse canal já entendeu o formato e acaba consumindo em quantidade vários conteúdos porque foi o tipo de conteúdo que mais agradou essa pessoa. Então é isso. Se você achar um formato, um tipo de conteúdo que funciona naquele nicho, e você só vai entender isso através de estudos, e por isso que a Channels Pro tá aqui, o link está na descrição, você estudando, você entendendo, conversando com os nossos especialistas, conversando e participando das nossas aulas ao vivo, que a gente tem aulas onde nós trocamos ideia com os alunos, né? E nós orientamos os alunos sobre o que realmente pode funcionar ou não nas estratégias ali do canal. Dessa forma, você vai desenvolvendo conteúdo e, óbvio, tem muito teste também, né? Tem muita questão de você testar. Isso aqui não funcionou, isso aqui funcionou. E assim você vai melhorando aos poucos a sua capa, o seu título, você vai melhorando, vai produzindo, mantenha consistência e com consistência, com um sistema, pensando médio a longo prazo, o teu canal começa a dar frutos. E assim você começa a crescer até chegar no patamar de faturar 40 mil, 50 mil por mês, né? Convertendo ali dólar para real. Tá? Enfim, então é dessa forma que nós trabalhamos aqui com canais sem aparecer aqui no YouTube. Deixa o convite então do Channels Pro. Você pode fazer parte então, né, do nosso ecossistema aqui, fazer parte da nossa comunidade do Channels Pro. É isso, meu nome é Edu, espero ver você no próximo vídeo aqui do Channels Educação. Até uma próxima, pessoal. Grande abraço. Fui!